Fala pessoal, graça e paz, aqui é o professor Fabrício Cardoso e essa é a nossa aula sobre chamado, vocação e propósito na parte 2. Se você não assistiu a primeira parte, a descrição do vídeo vai estar aqui embaixo, corre lá e assiste o vídeo porque eu tenho certeza que este assunto é de muita relevância para a sua vida ministerial. A grande pergunta que não quer calar, você sabe qual é a sua vocação, o seu chamado e o seu propósito? Você reconhece que você faz parte do corpo de Cristo, que você compõe o corpo de Cristo e que todos têm uma função dentro desse corpo? E qual é a sua? Você já está identificado, executando aquilo ao qual Deus tem para a sua vida? Se não, eu tenho certeza que você vai identificar, o Espírito de Deus vai ministrar o seu coração através dessa série, dessas aulas. Na aula passada, nós falamos sobre vocação. Nós entendemos que vocação é aquilo que você geralmente faz e se sente bem em fazer. Mas o que é o chamado? O chamado é aquilo que Deus quer que você faça. Às vezes você pode ser vocacionado, por exemplo, para o ensino. De repente você entenda que você é um mestre, é um professor, é um pedagogo, é uma pessoa que vai estar à frente de uma sala de aula. Mas às vezes Deus, ele tenha um chamado diferente para a sua vida. Talvez Deus, ele olhe assim e diga, poxa, ele ensina bem, eu gosto de quando ele ensina, ele é fiel ali, ó, na doutrina, na palavra. Mas eu estou precisando que essa mensagem vá para a rua. Eu preciso dele no evangelismo. Eu preciso dele cuidando das pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade social. Então, o chamado é a vontade de Deus sobre a sua vida. E essa vontade de Deus, ela pode estar relacionada no tempo. Às vezes Deus pode querer de você uma coisa em um período e outra em um tempo depois. Isso pode estar relacionado à localidade que você está. Às vezes você tem uma visão, uma perspectiva sobre a sua congregação, sobre a sua igreja, sobre a sua cidade, mas às vezes a demanda da vontade de Deus é diferente. Às vezes você é um cara que queria estar mais interno, mais dentro da estrutura ministerial, e Deus quer você fora. Às vezes Deus faz um rebuliço ali na sua vida profissional e expõe você a um local para que você seja luz em determinado ambiente de trevas. Então, o chamado de Deus, ele sempre vai estar relacionado àquilo que Deus quer que você faça. O texto referência que nós estamos utilizando, é Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Paulo, ele identifica o seu chamado. Ele entendeu que ele foi chamado por Deus para ser um apóstolo. Apóstolo é aquela pessoa enviada por Cristo e principalmente com o propósito de expansão. Né? Hoje nós vemos essa nomenclatura ser usada como, na Igreja Evangélica Brasileira, como se fosse um cargo de uma pessoa que está superior a um bispo, a um pastor, a um presbítero. As pessoas estão muito linkadas à questão da hierarquia, de quem está acima de quem está melhor do que quem, de quem é mais do que quem. Mas o ministério apostólico está relacionado a um exercício. Eu posso ser um diácono e exercer o ministério apostólico. Eu posso ser um presbítero e exercer o ministério apostólico. Eu posso ser um evangelista e exercer o ministério apostólico. A visão apostólica é a visão de crescimento, de expansão, principalmente na questão geográfica. Então, por exemplo, vamos supor que no meu município, a cidade onde eu esteja hoje, eu esteja na região central da cidade. Então, eu preciso ter uma visão espiritual sobre a cidade para entender a geografia dessa cidade. Então, eu estou na zona central.
Quem está na Zona Norte tem acesso fácil à minha igreja? Eu consigo gerar um processo de transporte? Ou será que se eu expandir para lá eu vou alcançar mais pessoas? E existe alguns povoados, existe distritos, existe zona rural. Geralmente, na maioria das cidades, é uma certa complexidade para você sair da zona rural para o centro da cidade. Então, a visão apostólica vai fazer com que você entenda, onde é que tem necessidade, onde é que tem ali pessoas no lamaçal do pecado, precisando de salvação, onde há ali abundância de fome, de pobreza, onde é que tem ali pessoas que necessitem do Evangelho de Jesus Cristo? Ou pessoas que eu possa, né, pessoas que estejam no perfil, talvez não nessas situações, que são pessoas que eu posso conquistar para Jesus e compor essa pessoa no meu exército para a gente alcançar e a gente tomar toda essa cidade. Então eu vou expandir aqui, vou começar com um ponto de pregação, com o GC, com a célula, vou para o extremo do norte, vou para o extremo do oeste, vou para o extremo do leste, vou para o extremo do sul, tem a região da Orla que é diferente, vou para a Orla, em tais locais na Orla, vou ali para a zona rural. Então eu vou fazer com que o evangelho cresça e expanda geograficamente, para que eu possa garantir de que em toda aquela geografia todos já tenham sido alcançados, impactados pelo poder do Evangelho de Deus. Então, essa é a visão apostólica, o exercício apostólico é esse. Então, Paulo ele entendeu que ele foi chamado para ser um apóstolo. Não pelo cargo, mas pelo exercício. E não é o nosso conteúdo de hoje, né, do momento agora, mas, né, você vai ter em uma das nossas disciplinas muito sobre o contexto do apóstolo Paulo, né, muito principalmente do que está no Novo Testamento, está relacionado aos escritos e à trajetória do apóstolo Paulo. Então, a vida ministerial de Paulo foi o exercício apostólico, certo? Eu acho que o negócio está começando a clarear para você aí. Então, o chamado é aquilo que Deus quer que você faça. Certo? E propósito? O que é propósito? Propósito é aquilo que você realmente precisa fazer. Olhe para mim. Preste atenção aqui. Propósito é aquilo que é obrigação de todo cristão. Todo cristão, ele tem obrigação de cumprir alguns pré-requisitos. Princípio dos mandamentos. Amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Certo? O exercício do amor, que toda a lei está resumida, né? Se você ama a Deus, você vai cumprir um monte de coisas. Se você amar o seu próximo, você vai cumprir um monte de coisa. Tudo isso aí está linkado no propósito. É a obrigação do amor, é a lei do amor. Eu devo a todos. Então, propósito é aquilo que todo cristão tem que fazer. Eu só gosto de quem gosta de mim. É difícil amar o meu inimigo, mas é o propósito de todos. É as perspectivas do código ético das Sagradas Escrituras. É a expectativa que há sobre mim como cristão em cumprimento da sã doutrina e das práticas de fé que precisam ser revestidas em obra. Vamos lá um exemplo. Eu posso ser vocacionado por louvor. Eu posso ser o cara que gosta de louvar, de tocar, gosto do ambiente, gosto do ensaio. Mas eu fui chamado para o pastoreio, eu posso estar lá dentro da música, do louvor, mas Deus quer que eu pastoreie. Aí tem muita gente que faz assim, mas tem que ser pastor, eu sou só um músico. A gente precisa entender a diferença de cargo para exercício. Tem muita gente hoje aí com cargo, mas que não exerce. Mas
Quando fala de pastoreio, a gente está falando, né, de exercício ministerial, do ato de cuidar. Todo genitor, né, todo pai, toda mãe são pastores dos seus filhos, porque eles cuidam, eles protegem, eles ensinam, eles repreendem, eles conduzem. Então, por mais que você possa ser um cara lá da música, lá, worship, mas às vezes Deus ele tem um chamado sobre a tua vida para que você cuide da vida do outro músico. E às vezes aquele músico lá, ele vai viver situações que você também como músico vai viver. Às vezes não, a tentação que vai para um músico é diferente da tentação que vai para um irmão da intercessão. E o músico, que já conhece ali a rotina, mais ou menos como é que funcionam as coisas, vai ter muito mais sucesso na abordagem, no entender, nos pratos que são oferecidos, que talvez ele já passou. Então você pode ser um cara vocacionado por louvor, você tá lá no teclado, no violão, na batera, mas Deus chama você para o pastoreio. E às vezes esse pastoreio pode vir com obrigação de exercício, sem antes vir o reconhecimento humano sobre você. Exercer ministério pastoral não é só para quem tem um cargo que foi ungido, que desceu o óleo para pastor, não. O exercício pastoral está no encargo daqueles que Deus chama e conduz. Todo pai precisa ser um pouco de pastor. Não tem como você ser pai e não ser pastor. Tem que ser. É obrigatório. Não tem como exercer o papel de pai sem exercer o papel de pastor. Até porque existe uma conexão na etimologia das palavras. Não é aula de hermenêutica, nem de exegese, mas a gente aproveita também para ir saltando e estimulando a sua mente. Certo? Eu posso ser vocacionado para o louvor, ser chamado para o pastoreio e não gostar de evangelizar. Parece que tem muita gente assim, né? Não é nada pessoal contra ninguém, não, tá? Então, gosto de louvar, tô sendo desafiado porque tô sendo chamado para ser pastor e, de repente, eu não gosto de evangelizar. E, às vezes, essa questão do evangelizar está lá dentro do propósito, é obrigação, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, pregar o evangelho e falar de Jesus não é opcional não, irmão. Né? Eu prego aqui tocando, cantando. Não, eu só preciso ficar aqui na portaria aqui para os outros me verem e saudar o povo aqui. Não precisa falar de Jesus para ninguém, não. Não, 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 negativo. Então, vocação, aquilo que você faz bem, que você gosta, você se sente bem fazendo. Chamado, aquilo que Deus quer que você faça. E propósito é aquilo que é obrigação de todo cristão fazer. E aí, já conseguiu identificar sua vocação? E o chamado? Você já sentiu, através das escrituras, uma chama diferente, uma vontade diferente que você pode até fugir, mas você entende que é aquilo ali que Deus quer para você? Deus já tocou em seu coração, Deus já gerou identificação, o Espírito já lhe convenceu disso daí, de qual é o seu chamado? E o seu propósito? Como é que você vai conhecer seu propósito se você não conhecer isso aqui, ó? Bíblia. Se você não souber o que é que Deus espera de um cristão, como é que vai saber qual é o propósito? Então, do estudo e meditação da palavra, você não foge não, irmão. Então, conheça a sua vocação, conheça o seu chamado e conheça o seu propósito. Não perca o nosso próximo vídeo. Tem mais coisa ainda para a gente falar sobre esse assunto, tá? Então, vou lhe pedir aí, se você está gostando desse conteúdo, está edificando, está ensinando a sua vida, né? Dá um ok aí, dá um legal, né? Curte. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para fortalecer, para o YouTube dar uma melhor relevância a gente, para mostrar o nosso vídeo para outras pessoas, certo? E continua nos acompanhando aí que tem coisa boa aí vindo aí para você no próximo vídeo, tá? Deus abençoe, graça e paz.